A paz do Senhor, geração inconformada. Então, o nosso primeiro podcast, o primeiro episódio do nosso podcast, né? E iremos abordar sobre a chama missionária. E para falar sobre esse tema, nós convidamos um casal super especial para nós. Um casal que é muito importante e eles são um casal de pastores e missionários. Então, se você tem uma chama dentro do seu coração sobre missão e quer saber um pouquinho mais sobre o que é missão, o que é ser um missionário, fica até o final desse vídeo para você descobrir o que é missão, entender o real propósito de ser um missionário. E o casal que está conosco é o pastor Pedro Carvinho e a irmã Maria do Carmo, que são meus avós. E para nós iniciarmos esse podcast, eu convido a avó e o vô para contar um pouquinho da trajetória de vocês, o início de tudo, como iniciou, né? Porque a gente sabe que não é que aconteceu do nada, teve um início, né? Da missão, do vô virar pastor, né? Então eu convido vocês a contar um pouquinho do começo da trajetória de vocês, falar um pouquinho pro pessoal, o nome de vocês. Amém. Pois é. A gente estava assim, o meu nome, primeiro vou identificar, meu nome é Pedro Carvinho, missionário, da Misericórdia de Deus, pastor. A minha trajetória, juntamente com a minha esposa, ela iniciou-se assim. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E estava trabalhando, estava dando aula, eu era professor. Eu tinha uma dor muito forte no peito e um dia, certo dia, eu morava lá no interior de Mafra. Tomei remédio para aquele problema e nada adiantou, mas um dia Deus falou comigo. Deus mostrou a enfermidade no meu peito e falou com uma voz muito suave. Eu vou tirar você do teu trabalho através dessa enfermidade e você vai trabalhar para mim. Nossa. Ali começou, eu ainda estava fora dos caminhos do Senhor, vejam como a bondade de Deus. A gente é afastado uns 8 anos e Deus não levou em conta, mas ele já tinha um grande propósito. Porque na verdade, quando Deus se interessa por uma pessoa, não importa onde se encontra. É verdade. Não importa como está, do jeito que está. Ele coloca os olhos em cima de uma pessoa que está lá no pecado, está fora dos caminhos dele, e fala para filho, vamos salvar o Pedro, porque nós podemos e ele vai ser útil para nós. Nós vamos perdoar o pecado dele, vamos ajudar, vamos dar força. Ele vai ouvir a nossa palavra e a palavra que ele ouvir vai produzir fé, como produziu, né? E essa palavra, o Espírito Santo, quando nós ouvimos, vai levar para o coração. E no coração ele vai gerar a fé e vai possibilitar algo muito maravilhoso quando nós damos lugar ao Senhor. E aconteceu, passados uns tempos assim, o Senhor me tirou da obra. O vô tinha quantos anos? Eu tinha, na época, 39 anos. 39 anos eu tinha. E naquela localidade que eu estava, nada mais deu certo. Voltei para o lugar anterior, em outra localidade onde eu tinha aceitado a Jesus. Aí nós vemos o cumprimento da palavra. Ela diz assim: levanta-te de onde caíste e começa a praticar as primeiras caridades. Então o Senhor nos faz levantar lá onde nós caímos. E ali o Senhor nos levantou e, consequentemente, a minha primeira esposa faleceu. Né? Ela faleceu. Fiquei 2 anos viúvo e Deus, para cumprir aquele grande propósito que ele tinha com a gente, né? Sim. Aquela chamada, me deu uma esposa também, que era bem crente, da cidade de Três Barras. E ali nós casamos e o Senhor nos chamou para a obra.
Apesar de que nós tínhamos ali muitos filhos, eu tinha 7, a minha esposa tinha 5, 7 e 5 são 12. Depois do nosso casamento veio a menina, a Débora, e o Senhor nos chamou para a obra. Assim Deus colocou algo tão forte no meu coração, Sim. na minha vida, que eu dava aula ainda, naquele tempo eu ainda estava trabalhando de segunda a sexta-feira, mas no sábado eu saía evangelizar. Não era com carrão, era de bicicleta e a pé para os lados, os lugares. Deus mostrava as pessoas que iam ser salvas. Mostrava a estrada, mostrava nomes. A gente ia, pregava o evangelho, e o Senhor dava o prazo que essa pessoa ia partir para a eternidade, mas aceitava Cristo como Salvador. Então Deus colocou na minha vida, a vida de minha esposa, algo muito forte. Minha esposa louvava o Senhor, ainda louva até hoje, e a gente não media esforço para ele. Enfim, nós levantamos vários trabalhos, em muitos lugares, no interior de Mafra, evangelizamos um distrito 9 de Mafra. Mafra é dividido em 3 distritos, nós evangelizamos um, de bicicleta, ia de casa em casa, e ali os pastores, um queria me tirar para a obra, mas olhava, se ele tem muito filho, não dá. É muito filho, não vou tirar para a obra. Mas passou outro e tirou. Então você veja o propósito de Deus. Foi o pastor Adelino, José da Mata. E todos vemos, qual é o propósito de Deus na nossa vida? Então, era o grande propósito é dar a ênfase, a continuidade daquilo que Jesus falou. Ir por o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu achava que a minha chamada não era tão grande. Era pequena, era só por ali. Mas Deus falou, eu levarei por muitos lugares. E nesses muitos lugares Deus mostrava assim, cidades. Mostrava a cidade. O nome da cidade e uma voz suave que falava, é para esse lugar que você vai. Então, meus irmãos, nós vemos que é algo muito sublime. O nosso recurso naquela época não era que nem hoje, que tem bastante recurso. Eu estava apoiado num livro, num manual de evangelismo de Valdir Bíssigo. E ali eu comecei a estudar. A ler a palavra, estudar o livro. E aquilo foi trabalhando, e a gente ia para Três Barras, lá era uma cidade, eu estava em Mafra, mas ia para Três Barras, e lá nos cultos de missão, aqueles cultos de missão era tão forte, tão poderoso, tirava uma semana para fazer missão, e tinha gente que dava um carro de oferta para a missão. Então Deus nos devoltou com muito poder, com muita autoridade, nós não medíamos esforço, atravessava o Rio Negro a nado para ir buscar o Caico do outro lado, e lá eu orava pelas pessoas, Jesus curava, levantava, e assim foi a nossa vida. Eu achava que a nossa chamada era pequena, mas não. Então, Deus mostrava assim famílias, o número de pessoas que ia ser salvo. E eu ia lá, pregava o evangelho e todos eles aceitavam a Cristo como Salvador. Então, as coisas com Deus é muito linda, pregar o evangelho é muito lindo. Quando Deus falou comigo para fazer a obra dele, para fazer missão, para ser um missionário, eu digo, eu sou muito pequeno, não tenho as condições, são poucas, mas não existe uma escola especializada para formar missionários. A escola especializada é fazendo, é orando, tem que estar em contato com Deus, tem que ter graça de Deus, sabedoria de Deus, unção de Deus, vontade própria para fazer. E vai, e o Senhor é conosco, né? Então foi assim. Eu achava, como eu disse, que era muito pouquinho, é pouca cidade, mas nós fizemos 30 e poucas mudanças. Nossa, 30 e poucas mudanças, tivemos no oeste Santa Catarina, Porto Alegre, São Carlos, abrimos trabalho em Cunhataí, tivemos São Miguel do Oeste, Descanso, tivemos também de volta
a São Carlos, terminei uma igreja em Água de Prata, depois dali a gente foi para Curitiba, trabalhei em Borda do Campo, Araucária, ajudando o pastor. O propósito de Deus é que assim era rápido, por onde passar, para onde Deus manda, sempre tem almas para nós pregar o evangelho e ganhar para Cristo. Amém. Aconteceu assim, a gente ia no interior, como de Mafra ali, quando eu sabia que tinha uma pessoa que estava enferma, não importava a distância. Eu ia lá, de bicicleta, e quando era fim de semana, nós reuníamos com as crianças e minha esposa, e nós íamos de carro e fazia o culto. Chegava nos lugares assim, muito difícil, que as pessoas estavam no último grau de enfermidade. Pessoas que, eu me lembro que uma vez um senhor estava assim, o xixi dele era sangue. E a gente orou por ele, e pela misericórdia dele, Jesus curou e ele se converteu ao Evangelho. Era dessa forma que Deus usava, nós pregávamos o Evangelho, e às vezes daí o Senhor dava o tempo. Meu servo, tantos dias, falava não para ele, mas para a família se prepara, porque dentro de 30 dias ele vai partir. E acontecia, Deus dava. Visitamos depois, mais tarde, nos viemos para Sombrio, o Senhor nos trouxe para cá, e nós se colocamos, mas daqui eu ia para outras cidades. Aquele trabalho do cotovelo ali, ó, quando eu estava em Mafra, Deus mostrou para mim o Morro da Moça, um morro, eu não sabia se era da Moça, como que era um morro muito lindo, muito grande, que é ali no cotovelo, mais tarde eu sabia que era o cotovelo. E também eu pregando na divisa de Curitibanos. E ali aconteceu, e quando nós viemos para Sombrio, fomos fazer uma visita com o pastor Edésio, pastor auxiliar, chegamos ali, e eu vi aquele morro, eu disse, pastor Edésio, nós temos que levantar um trabalho aqui, porque Deus mostrou esse morro, e algo tem, quando Deus mostra, algo acontece. E ali, vamos levantar. Levantemos o trabalho de cotovelo ali na casa do Senhor, que hoje já partiu para a glória, e fiquei ali 6 meses ali, depois passamos para outro, que eu era obreiro já da guarita, e assim a gente foi andando. E trabalhamos por último, para resumir, trabalhei em 13 tiras, Deus havia mostrado, trabalhamos em Santa Cecília, trabalhamos também em Trombudo Central, Deus mostrou, em Pouso Redondo, chegamos em Pouso Redondo, nós conduzimos assim, nos levou até onde tinha 2 serrarias em Trombudo Central. Em Pouso Redondo, ligando ao Trombudo Central. Ali Deus nos levou e fomos para lá, depois eu conheci o lugar, evangelizei o lugar e chegamos no lugar. Por que Deus mostrou? Porque tinha uma mulher orando e jejuando 21 dias, que estava passando muita necessidade. Que Deus conhece a necessidade. Então, meus irmãos, ser missionário é ser um porta-voz de Deus. Missão está no coração de Deus, mas está em nosso coração também. E aí é tão importante nós obedecermos. Quando Deus falou comigo, me senti privilegiado. Eu não fui contrariado, não fui assim. Passamos muitas privações, passamos muita luta, mas as bênçãos foi muito grande e Deus nos abençoou de uma forma. E um dia nós estávamos aqui em Santa Fé, num culto ali, Deus usou um profeta falando comigo, disse, dentro de uma semana te falarei contigo, tu saberás a notícia. Dentro de uma semana Deus falou comigo, falou em castelhano. Eu entendi que era para ir para a Europa, lá para a Espanha, a terra do meu pai. Depois Deus falou comigo assim, vai para a terra do teu pai e prega a minha palavra. Daí eu disse, outro dia Deus continuou a falar. Eu disse, mas eu não falo castelhano. Passou num quadro de giz a palavra assim, improvisa, como ditado, se vire, mas vai. E eu fiz o passaporte e daí comprei a passagem, nunca tinha andado de avião e fui para a Espanha, cidade de Sevilha, terra do meu pai. Sevilha e Ayamonte, onde pregamos o evangelho por 14 dias lá. Então a experiência com Deus é muito linda, coisa. Vi o Senhor levantar pessoas
que estavam internados nos hospitais, curar, Glória. libertar, transformar. Nós fizemos um trabalho em Mafra muito lindo, um distrito de Mafra chamado Bela Vista do Sul, lugar que só tinha uma senhora que era crente, e Deus nos usou. Moramos numa casa que tinha 90 anos, a casa estava até pensa para cair, assim, torta para um lado. Nós já repartimos aquela casa ali, da cozinha, fizemos uma congregação, e os meus filhos dormiam num paiol de tábua lascada, e ali os pernilongos mordiam eles. Mas não se preocupe, um dia Deus vai colocar vocês num lugar muito bom. Amém. E aconteceu assim, ficamos três anos ali, o Senhor deixamos uma igreja quase que terminada, e com terreno ganho também, com 40 membros. Deus muito nos abençoou, porque Deus olha para o nosso esforço, para aquele. As condições eram pouco. Sim. E financeiramente, nunca sofri financeiramente. Deus sempre supre as necessidades. Deus levantou um homem transbarra que nos sustentou com um salário mínimo por 4 anos e meio. Nossa. Deus supria a necessidade. Deus é maravilhoso. Ele conhece a necessidade. Basta não se colocar na presença dele para fazer missão. Só que tem que fazer de coração. Não adianta fazer missão para que o homem de Deus veja. Não, tem que fazer para Jesus. Ele é o que vai nos abençoar, vai nos conduzir, vai nos ajudar. A gente passou por muitos lugares que nunca foi reconhecido. Também não era importante ser reconhecido. O importante é nós ser reconhecido pelo Senhor, né? É verdade. Então, é um simples depoimento assim, resumido, mas sabendo que é a realidade das coisas, fazer missão é o propósito de Jesus, né? É o grande propósito, é veio salvar o que havia perdido, ele veio trazer remédio para os enfermos, e nós devemos ser colocados na brecha e fazer aquilo que o Senhor pede. Também já vi pessoas que rejeitaram, deixaram para segundo plano, fazer a obra de Deus com chamada específica, e não foram, hoje já não vive mais. Hoje já não vive mais, morreu, Deus tratou duramente com câncer, assim por diante. É bom nós fazer a obra de Deus livremente, abençoado, na presença de Deus, de bicicleta. O que você tem na mão? Eu só tenho uma bicicleta, vai de bicicleta. Se não tem bicicleta, vai a pé, mas vai no teu vizinho, vai aqui ou acolá, aonde tiver necessidade. É o importante que nós devemos ter, assim, ter uma sensibilidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo manda, você vai. Esse aí não é pensamento teu. Mas será que é? Vai? Não, vai. Vai lá porque Deus falando para você fazer a obra de Deus. É coisa muito linda ser missionário. E o importante é pregar a palavra de Deus, com dom ou sem dom. A chamada não é só para... Tem pessoas que têm chamada específica, né? Mas a chamada para todos. Jesus, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que creem, meu nome expulsarão o demônio, porão mãos para os enfermos e curarão, e assim por diante. Essa palavra se cumpre na vida do missionário cabalmente. Só que o missionário tem que ser homem de oração e sinceridade, de bom testemunho. O que tem na mão? A palavra de Deus. Ensina, prega. É isso aí a missão, né? Fazer missão de maneira simples. Não precisa de maneira simples. E a coisa muito bonita, né? Vai e o Senhor é contigo. Amém? Amém? Agora a irmã Maria do Carmo, como é que foi a experiência da irmã? Sendo esposa de um missionário. Antes também, né, a trajetória da irmã, como é que foi, da avó? A paz do Senhor a todos. Ela é meio tímida, gente. A gente, pela misericórdia do Senhor, quando a gente casou, né, eu também sendo viúva, daí quando a gente casou, Deus começou a chamar nós para a obra, e ele foi muito espontâneo, né, imediato, já aceitou, e assim, eu queria trabalhar na obra, mas da minha maneira. Sim. Até que o Senhor me moldou para me trabalhar como Ele queria. Aí quando eu aceitei o ídolo do Senhor, eu fui sem reserva.
Sim. Aonde o Senhor mandava, com dificuldade, com aquilo que a gente tinha, a gente ia fazer a obra, Sim. porque Deus assim mostrava para ele, como ele já falou, a cidade, né? Sim. E quando a gente voltava daquela cidade, que a gente voltava para casa, de certo, agora terminou. Aham. Aí, de repente, Deus mostrava outra cidade, lá tinha mudança novamente, ia outra vez. E assim fomos, né, por muita cidade. E quando a gente estava uma certa vez em São Carlos, e eu estava assim, com muitas saudades já de voltar para casa. Aham. E quando o pastor aqui, o pastor Elzo, aqui de Sombrio, pediu para a gente vir cuidar da igreja da praia. Sim. Aí o Pedro, quando atendeu o telefone, disse para o pastor assim, pastor, vamos orar. Porque lá nós estávamos fazendo uma obra muito maravilhosa em São Carlos, né? Sim. Mas eu falei para o Pedro assim na hora, não, vamos orar, vamos para Sombrio, vamos para atender lá o chamado que o pastor... E eu paguei um preço muito caro. É. O caminhão da mudança veio lá em Lages, tombou o caminhão, moeu toda a mudança, né? E ali foi um preço muito caro que eu paguei por desobedecer. Sair fora né? da direção de Saía Deus. da direção de Deus. Então nós precisamos, como meu esposo já falou, ser sensível à voz do Espírito Santo. Sim. Não fazer a nossa vontade, porque sempre que eu quis fazer a minha vontade, sempre a gente pereceu. Sim. E quando a gente ia na direção de Deus, sempre Deus abençoava, sempre Deus era com a gente. Então, eu sempre digo, fazer missão é maravilhoso, mas a obediência à voz do Senhor é muito importante. É verdade. Porque se o Senhor quer nós lá no outro lugar, é porque Ele tem um propósito com a nossa pessoa naquele lugar. E quando a gente fez isso, Deus nos honrou, Deus nos abençoou, Deus sempre salvou, curou, fez maravilha. Deus usou assim a gente por misericórdia, assim, em muitas congregações, a gente cuidou lá para o Oeste também, né? Então eu sou assim grata a Deus por tudo que o Senhor fez na nossa vida, sempre supriu as nossas necessidades, né? Encaminhou a vida dos nossos filhos. E eu quero sempre dizer que quando a gente está na direção do Senhor, passamos prova, passamos sim. Não é um mar de rosas, né? Não, mas só que a gente tem assim, ó, aquela certeza e a gente pode chegar ao Senhor, Senhor, eu estou aqui fazendo a tua vontade, mas eu preciso disso. Sim. Agora, se a gente desobedece, como que eu vou chegar a cobrar do Senhor aquilo que eu quero? É né? verdade. Então, a gente, na obediência, na presença do Senhor, é muito maravilhoso. O sofrimento torna-se em gozo. É verdade. Tá? É maravilhoso a gente ter essa experiência com Deus. Foi muito bom. Porque você estava vivendo na dependência de Deus, né? Na dependência Deus de Deus. provia, você só obedecia o que Deus falava. Aquilo E a que Deus- sensibilidade que vocês têm, né, do Espírito Santo, né? Ser sensível ao Espírito Santo. E assim, ó, voltando ali no início que a gente saiu pela primeira vez que a gente saiu para a obra cuidar da igreja, que foi em Bela Vista, Campo de Mafra, que ele contou dessa casa que a gente morou. Aí no primeiro, a gente chegou lá, tinha duas mulheres, só era duas irmãs, né? A irmã Joana e a irmã Geni, que eram crentes. E ali não tinha mais ninguém. E ali a gente começou a evangelizar, trabalhar, tal, fazer a obra. E pela misericórdia do Senhor já salvou uma família de 7 pessoas. Nossa. E ali o trabalho foi prosseguindo. Foi já no primeiro ano que a gente estava ali, já fizemos um trabalho de circo de oração. O Pedro fez uma tenda assim de lona na frente da casa, fizemos ali. E no segundo ano a gente já fez dentro da igreja, não estava pronta, mas já tinha uma igreja. No segundo ano do circo de oração, já com várias irmãs. Então foi muito maravilhoso. E certa vez também ali, o Pedro fazendo as visitas, né, dos membros, ele chegou na casa da irmã Irene, e ela disse assim, e o Pedro perguntou como que estava. Ela disse, não, irmão, nós estamos numa situação muito difícil, porque a minha filha saiu para Curitiba com meu netinho, que tinha 1 ano de idade, e ele tinha problema de coração. Aí ela disse, e eles saíram daqui, ele está mal. Aí o Pedro disse para ela assim, irmãs, vamos orar agora, porque o nosso Deus é Deus de perto, Deus de longe, e ele vai chegar lá em Curitiba só fazer um passeio. Sim. Quando ele chegar lá, ele vai estar curado. E realmente aconteceu. Glória.
Então, assim, se a gente a gente não consegue, assim, sabe, na hora, foge da mente da gente aquilo que Sim. Deus fez, as maravilhas que Deus fez, de cura, de maravilhas mesmo. Então, a gente é muito grata a Deus. Nossa, que bom escutar isso, a experiência que vocês tiveram. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E vamos lá para a primeira pergunta. Quais são os maiores desafios que vocês encontraram no campo missionário, quando vocês estavam fazendo missão? Qual foi o maior desafio? Eu vou dizer uma coisa, que para mim, assim, eu não encontrei desafio. Não? Tinha obstáculo, sempre teve. Financeiro não encontrei. Não é que o Pedro é rico, eu não era, eu pobre. Às vezes quebrava o carro, dificuldade para fazer, para arrumar, a situação. Mas também, agora, o que superou todos os problemas, os gigantes, foi a vontade de fazer. Era maior, a chama era A maior. vontade, a chama de fazer missão, não fazendo por homem, mas fazendo para Deus. É, Porque o nosso trabalho está registrado lá em cima, né? é verdade. Lá que está registrado. E eu tenho saudade do céu, porque um dia eu quero ver lá, as coisas que está depositado lá. Da minha parte da minha esposa, da minha família, que também Os nos filhos cooperaram ajudaram. muito, Os né? filhos, Nossos filhos eles que cooperaram partiu muito, para a né? glória, tocava Foram os cooperadores. instrumento. Então é assim. Então eu não encontrei. Claro que teve uma vez tombou, o caminhão moeu tudo e por aí foi. Mas Deus resolveu todos os problemas e foi mais bênçãos na nossa vida do que gigantes. Apresentava alguns gigantes às vezes, que eu não vou falar aqui o nome do gigante, por questão de ética, Sim. mas sempre tinha algum gigante. Mas o Senhor sempre ia na frente e derrubava os gigantes. E nós passávamos e ia fazer a obra de Deus. Então é coisa maravilhosa. O importante para fazer missão é ter vontade. É uma obra de fé. Você está vendo não o possível, aquilo que você vê assim não é nada. Porque às vezes, quando nós estávamos assim começamos a construção em Bela Vista do Sul, faltava a parte de cima, madeira. E eu saía fazer visita e olhava na casa do Bracatinga, Senhor, nós precisamos colocar a moderamento em cima, aonde que nós vamos conseguir? Deus preparou de uma firma grande, uma firma americana em Três Barras, e alguém disse, olha, se faça o requerimento para o diretor da firma, ele vai dar toda a madeira. Fizemos o requerimento, fomos orar, e o Senhor abençoou, deu a madeira, a parte de cima para a nossa igreja de Bela Vista e para uma igreja lá de Mafra também. Então é questão de fé. E Deus é real, Ele é maravilhoso, Ele falava com nós e ainda fala nos dias de hoje, ainda continua a falar. Eu estava sentindo saudade, que Deus sempre falava, mostrava lugares, a voz dele, eu conhecia assim, a voz do Espírito, era suave. Quando fui para a Espanha, assim, eu estava atribulado com dinheiro no bolso, mas não estava se ajeitando as coisas lá, e o Senhor falou comigo claramente, vai, fica na porta da igreja Betel, que eu mandaria a pessoa lá. E aconteceu, né? Então, Deus sempre responsabiliza, agora nós temos que ter uma linha direta com Deus, né? Ter testemunho de crente, bom testemunho, ser honesto, conhecedor da palavra e ter, sobretudo, o amor pelas almas, que é o mais precioso, né? Às vezes, ao nosso lado tem uma pessoa sofrendo e as pessoas não vão fazer visita, mas eu não sei falar. Vai, nunca fale sobre religião, nunca só se identifique que pertence à igreja tal, mas nunca fale de religião, fala do amor de Deus, que aí tem o sucesso certo, né? Amém. Amém. Agora, a avó falou que foi para a Espanha, né? E a avó? Foi junto? Como é que foi? Ela não foi, né? Não foi. Ela foi para Três Barras, porque saía caro, né? Viagem para lá, né? Sim. E eu fiz o passaporte, só eu fiz o passaporte e comprei a passagem e fui para a Espanha. Então essa viagem foi
foi muito maravilhosa. Quando eu embarquei, peguei o avião da TAP em Porto Alegre, no Salgado Filho, já comecei a evangelizar ali no aeroporto. Olha, eu pensava dessa forma, eu vou de avião, se esse avião cair, eu estou salvo, não tinha problema. Viajamos ali 12 horas, reto, linha direta de Porto Alegre a Lisboa, e desembarquei lá em Lisboa, e daí já logo peguei o ônibus e fui para o sul de Portugal, para a cidade de Quarteira, e daí cheguei lá, pousei em Faro, e Faro outro dia peguei o ônibus para a Espanha, para Sevilha, e cheguei em Sevilha, e agora arrastando uma mala, que as rodinhas já estavam gastas, cheguei lá e eu disse, Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Estou aqui em Sevilha, na terra que o Senhor mandou, o que eu vou fazer? Vai, fala para os taxistas, se informe, pensão, pousada, barata. Daí eu fui pedir para um taxista, pousada, barata. Nossa. 1, 2, 3, 4. Mostrou naquela rua que eu estava, 4 quadras. Daí dobra a quinta. Cheguei numa pousada chamada Vitória. Nossa. E chegamos ali. Na pousada Vitória. Já deixei a minha mala, comi um sanduíche, que eu tinha uma gastrite tremenda e tinha medo de comer uma comida pesada, me fazer mal. E eu já saí evangelizando na Caerruela, rua estreitinha, e ali eu levava cada atropelão, que a turma queria, Jesus Cristo teu, eu não quero, não preciso Jesus Cristo teu. Então atropelava, mas não tinha problema, já estava preparado psicologicamente para isso. Sim. Um dia eu trabalhava num bar, outro dia no outro, por causa de alguma perseguição. Sim. E assim foi. E daí eu fui para a cidade de Raiamonte, também divisa com Espanha e Portugal. Ali evangelizei também ali, onde tem o Rio Guadiana, evangelizei parte daquela cidade, né? E daí um dia, para resumir, eu tinha essa gastrite, e em Portugal tinha como tem a igreja, a Assembleia de Deus Transcultural, e na terça-feira havia um culto da Milagre. Dali dava 80 quilômetros de onde eu estava, da cidade de Raiamonte. Cruzei o barco, de barco, e peguei o ônibus ali e fui para Quarteira, porque tinha ali, naquele dia, ia ter o culto do milagre. E eu preciso de cura para essa gastrite. Fui lá na Assembleia de Deus Transcultural e Jesus me curou da gastrite. Glória a Deus. Amém. Voltei bom. Tinha feito 2 tratamentos, não adiantava mais, foi lá que Jesus me deu vitória. Então, meus irmãos, você vê que é a realidade. Deus é maravilhoso, Ele precisa de você, precisa de todos nós. Faça a missão com o que você sabe, que você pode. Hoje você tem às mãos um celular, convide, fale, diga que Jesus é bom, diga que Jesus é maravilhoso, diga que Jesus cura, que Jesus resolve o teu problema, mas além disso, é a salvação. É verdade. Então eu quero contar uma coisa para você rapidamente aqui, aconteceu recente aqui. E sempre Deus falava comigo, assim, por sonho, por revelação. E aí, agora, esse dia, eu disse, Jesus, faz tempo que o Senhor não fala comigo assim, dessa forma. Daí, quando foi sábado para domingo, ele falou. Ele falou o seguinte: eu ia passando assim ao redor de uma igreja grande, surgiu um senhor. Esse senhor eu conhecia, mais ou menos 50 anos, ele partiu para a eternidade, era um presbítero de Mafra, um senhor de idade, um paletó assim bordô, um óculos assim bem lente e forte. Eu entendi que era o anjo. Sim. Ele começou a falar comigo, se informar assim: tá, fulano de tal, tá na igreja? Se não. E fulano? Também não. E fulano? Também não. Pessoas que desviaram da igreja. E fulano? Também não. Daí ele disse para mim: o importante é você chegar lá. Verdade. O importante é nós chegarmos lá.
Essa é a mensagem para a igreja. Deus falou comigo recentemente nesse sentido. Apesar da luta, dos problemas, das tribulações, daquilo que está passando, que você não quer passar, mas passe com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, orando, buscando a Deus, tendo contato com Deus, porque o importante, o mais importante de tudo, é você chegar no céu. Verdade. Viu? Coisa linda a missão, né? Nossa. Coisa linda é ter Jesus no coração, né? É ter a verdade. certeza da vida eterna. E isso que nos dias atuais nós temos homens de Deus, mulheres de Deus, que primam por essas qualidades, que buscam a Deus, servem a Deus e têm o contato com Deus. É que a igreja precisa ter, porque essa tarefa de evangelismo, fazer missão, é tarefa da igreja. É verdade. Tarefa da igreja. Embora muitos tenham chamadas específicas, mas a tarefa de cada um, que Jesus ide, que Deus se vá, faça. Talvez quantas vezes Deus falou contigo dormindo, Deus falou com você trabalhando, e vai lá na casa de fulano de tal lá, está doente, vai lá levar uma palavra. E às vezes a pessoa não vai sair de mim, eu tenho meu serviço, não coloca trabalho como prioridade. Coloca como prioridade o reino dos céus e a tua vida vai mudar. É verdade. Vai mudar. Eu tenho a certeza dessas coisas, né? Então, meus irmãos, a gente lutou, batalhou em muitos lugares. Hoje a gente ainda tem saudades. Eu tenho muita saudade de fazer a obra. Tenho muita saudade. Então a gente, quando dá oportunidade, te fala. Agora hoje eu estava ali na colina e uma senhora que esse dia atrás foi lá, faz 6 meses que eu estive lá, trocando de óleo o carro, fui de novo lá. Ela disse, olha, quando viu, me conheceu. Eu estou bem na igreja, graças a Deus. Graças à oração. Continue a orar por mim. Então, assim, aonde vai, você vai encontrar necessidade. Nós aqui com a minha esposa, todo dia nós fazemos um culto de madrugada, às vezes 2 horas da manhã, e mesmo com frio, se enrola aí numa coberta e vai falar com Deus, vai orar pelos necessitados, vai orar pela parentela, então a gente assenta do coração e orar pela família tal. Esse dia Deus falou comigo, olha, os teus parentes, a família Lorena, está para receber uma grande herança, mas depende de você. Então eu entendi que era a grande herança só se vem através de nós pregar o evangelho e se converter para ser filho de Deus, para ser herdeiro. Então, Deus fala assim, é importante nós termos, mas nós somos pequeninos, fracos, miseráveis, mas é importante você ter contato com Deus, primeiro, ter a certeza da salvação, e fazer o que Deus pede. É verdade. Se eu estou vivo hoje com 81 anos, é porque Deus tem um plano comigo, juntamente com a minha esposa, tem um plano conosco de fazer algo lá no fim da semana e vai. Que Deus é contigo. O escolhido não tem escolha, né, vô? Hã? O escolhido não tem escolha, né? Não Quando tem escolha. Deus chama... O escolhido não tem escolha. O vai, O vai... se o vô e a avó, né, esperasse ter condição, o conforto, né? Esperasse ter um carro para fazer missão, quantas almas que não iam ser alcançadas? Eu posso contar uma experiência? Pode. Eu lembrei assim, ó, quando a gente foi trabalhar na missão em Bela Vista, os crentes aqui perto eram poucos, eles vinham de longe, 7 quilômetros, 12 quilômetros, famílias. Aí o que acontecia? Eles tinham que vir cedo, né? E tomar café lá em casa pro culto, porque eles já chegavam com fome, né? Sim. E o pessoal, assim, famílias ficavam lá em casa, porque eles gostavam, assim, de ir pro culto sábado à noite, ficar na escola dominical, aí daí almoçavam, outro dia que eles iam embora, porque eram 12, 7 quilômetros que eles moravam mais distante, né? E ali a gente sustentando ali, tratando os irmãos, e só que era assim, tinha comida, mas que nem a carne, as coisas assim. Os meus filhos, os meninos, trabalhavam em granja, e o que eles ganhavam, que assim arrecadavam para trazer para casa, para nós alimentar os irmãos, né? Aí uma vez, nós estávamos construindo a igreja,
e precisava de material. E era tudo na oração para Jesus mandar, de Deus dar as provisões para a gente comprar material para fazer construir a igreja. E tá, no decorrer do culto, né? Antes do culto eu assei um frango. Aí eu pensei assim comigo, fiz um pensamento comigo. Hoje eu não vou dar pouso para ninguém aqui em casa. Eu vou dizer, olha, posso na casa do irmão, posso lá, tal, para mim poder sentar e comer um frango com a minha família, porque era muita gente sempre, né? Tá? Fiz aquele pensamento assim. Durante o culto, no decorrer do culto, o Pedro disse assim, Deus tocou no meu coração para nós fazer uma vigília essa noite, para nós arrecadar os material que precisava. Aí eu só pensei, ai, meu frango, não vai ser dessa vez que eu vou comer esse frango. Aí e para nós ir para a vigília, depois do culto nós tinha que jantar para ir para a vigília, porque a vigília amanhecia, entendeu? E aquele pessoal ali já também tinha chegado para o culto, já estava com fome e tal. O que aconteceu? Sempre ficava alguns para jantar. Aquele dia não foi alguns, foi toda a igreja. 28 pessoas. Aí a gente teve assim a experiência como a multiplicação dos pães. Todo mundo comeu daquele frango. E o frango sobrou. E o frango sobrou. Então você vê, a gente teve uma grande experiência, sabe? Nossa. Como a gente não podia dizer não para as coisas de Deus. A gente tinha que obedecer. Ali a gente jantou e a vigília não era ali, era lá no outro lugar, longe, lá no mais escondido assim, né, para a gente poder clamar mesmo. Sim. E graças a Deus, que Deus abençoe, Deus supriu e deu o material que nós precisava. E deu a igreja, né? Deu a igreja através da oração. Então assim, foi muitas experiências, sabe? Muitas experiências que a gente passou assim, que nem assim, a dificuldade assim, naquela região era água. Era difícil, fazia poço, quando dava água tinha cafofo, não dava de tomar água. Então foi assim, tipo uma praga do Egito, assim, sabe? Mas pela misericórdia do Senhor, vencemos, passamos, sempre enfrentando, e a gente achava assim que a gente tinha que lutar, não reclamava. A gente tinha que lutar. E certa vez, quando eu levantei assim pela manhã, estava arrumando as camas e tal, né? Eu disse, Jesus, tem misericórdia. Tudo que nós ganhamos, tudo, assim, a gente tá, né? E não dava de comprar uma peça de roupa a mais, porque tinha que vestir. E às vezes tiravam de vocês. Tinha que tirar da gente para suprir a necessidade da igreja. Aí o Senhor fala assim, dê que eu vou te recompensar tudo. E graças a Deus, podemos ver que hoje o Senhor, olha, recompensa de uma maneira assim, meu Deus, maravilhosa. Que a gente não tem falta de nada, graças a Deus. Pela obediência, né? Que o Senhor falou que é para a gente fazer, que Ele paga aqui 100 vezes, né? E a palavra de Deus se cumpre, graças a Deus. Quanta experiência, né? Vocês têm. Assim, eu acho que foi uma etapa assim, mais difícil, foi lá quando faltou água, que nós mudamos naquela casa, ficamos 3 dias sem água, né? Aí o Pedro fez um propósito com Deus, descanso. O Pedro disse, se não vir a água hoje, eu vou embora, vou deixar de fazer a obra, porque não tinha condições. 3 dias sem água naquele lugar, sabe? Que era no morro, a gente foi, não era uma casa, era tipo um paiol. Era um lugar assim que a gente achou melhor para ficar, para poder pegar telefone. Porque às 3 horas da tarde começou a pingar. Encheu 800 litros de água. Encheu 800 litros. E daquela data em diante não faltou mais água, sabe? Foi uma prova de 3 dias, sabe? Foi bem difícil. Então, são coisas assim que só que superava, né? Sim. Superava só. A chama era maior, né? Que superava. Na verdade, eu nunca pensei em voltar à tarde e desistir. Mas até hoje eu ainda tenho vontade de fazer missão ainda, né? Sim. Então, eu sei que hoje eu não posso, eu faço de outra forma, orando, às vezes conversando com alguém, e a gente tem essa vontade, como essa noite aqui, essa oportunidade, de falar em missão, contar experiência para enriquecer o conhecimento dos nossos irmãos, assim,
o que Deus faz. A gente não tem essa oportunidade. Assim, graças a Deus, para uma igreja assim, né, uma congregação que abre as portas, mas muito pouco. Não tem essa oportunidade. Tem espaço, né? Não tem espaço. Então, o que precisava, né? O que precisa é a gente transmitir ao povo daquilo que a gente sabe, aquilo que Deus fez, porque isso requer conhecimento do povo e, além disso, fortalece a fé. É verdade. É o que precisa os milagres sobrenaturais da fé tem que acontecer. O cara que vai para a missão tem que se virar. Há um momento que é só nós e Deus, não é outro lá, é nós e Deus. E para oração, para Deus responder, para Deus solucionar. É bom, né? Agora, para a gente encerrar o nosso podcast, né, com a Vai com o Vô, eu queria saber de vocês um conselho que vocês dariam para a nossa geração de adolescentes, jovens, crianças e para o pessoal aí que está nos assistindo. Um conselho que vocês dariam? Olha, o que eu digo para os jovens, eu vejo ali na congregação de São Pedro, uma congregação formada bastante jovem, né? Que os jovens já são fortes, que temam a Deus, fiquem na presença de Deus. E quando Deus falar a respeito de pregar o evangelho, de missão, vocês amem e entreguem-se por inteiro ao Senhor. E tudo que vier a mão de você para fazer, faça. Quando vai sair um carro para evangelizar, 1, 2, 3, e vai junto. Com bom propósito, com bom, e assim, bem preparadinho. Mas eu não sei falar. Sabe, não diga que não seja que nem o Jeremias. Só que uma criança não sei falar. Sabe falar. Diga que Jesus é bom, que Jesus Cristo salva, que Jesus resolve o teu problema, que traz a paz do teu lar. Fala alguma coisa assim. Jesus te ama. Jesus te ama. E tantas outras coisas assim. Jesus cura a tua enfermidade. Basta você crer. E se você acreditar, há um milagre. Através da tua fé, Jesus faz milagre. Jesus está pronto a se relacionar com você. Mas o que Deus quer inteiro assim, quer se comunicar. E está se comunicando. Mas muitos não estão dando. Graças a Deus por vocês que estão na casa de Deus, estão servindo a Deus, estão fazendo missão, estão fazendo aquilo que pode, que sabe, estão se esforçando. Continuem fazendo assim. E que Deus se agrada muito, né? Que é importante que toda a igreja estivesse unida nesse mesmo sentimento, esse mesmo objetivo, para ampliar o reino de Deus. Se você não tem condições ou não vai fazer, então ore, para que o evangelho chegue em todas as partes do mundo, através de live, através dos pastores, dos missionários, que transmitam a palavra. Hoje eu não posso ir a outro lugar, mas eu oro, porque através das pregações da palavra de Deus, com unção, através de um louvor, vidas sejam alcançadas. Eu estou orando pela família Soares, meus antigos parentes. Eu já tive uma notícia alvissareira que o que estava desviado voltou para o Senhor. E a turma diz assim, olha, puxa, aquele um era difícil e está servindo a Deus de coração. Então assim, tudo que nós fizer para o Senhor de coração é bem-vindo, né? E eu aconselho esta geração de jovens que se volte para Deus. Faça alguma coisa para o Senhor enquanto se pode fazer, né? Senão a noite vem e não poder fazer mais nada. É verdade. Não espera amanhã que você pode fazer hoje, né? E a Val quer deixar algum conselho? O meu conselho é que todos dê ouvido à chamada do Senhor. Isso, verdade. Porque é maravilhoso se colocar na mão do Senhor e deixar Ele nos guiar. E a palavra de Deus nos diz assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Diante do trabalho, um momento aqui agradável, contando as coisas de Deus, a nossa experiência, aquilo que
que o pouquinho que nós pudemos fazer, gastamos o nosso florão da idade fazendo a obra de Deus, mas não se arrependemos. Estamos aqui sempre fazendo alguma coisa para o Senhor, né? Amém. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Queremos te nós agradecer. estamos falando aquilo que está no seu coração, Pai. Aleluia. Está no meu coração, está no coração dessa juventude. Aleluia. Eu oro, Jesus, para que o Senhor levante homens, mulheres, jovens, Jesus. capacitados pelo Teu Espírito, para levar a Tua Glória a palavra Deus. nos tempos finais. Sim, Esse ó tempo Deus. de agora, tempo Jesus. difícil, mas o Senhor é poderoso, vai usar, vai capacitar. Glória a Deus. Para aqueles que vão louvar, ter louvar com unção, com graça, e que essa juventude Obrigada, esteja meu Deus. preparada, dirigida pelo Teu Espírito Santo, para levar a Tua palavra. Obrigada, Jesus. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Abençoa, porque eu sei que o Pai. Senhor Salva pode as levantar. almas. O Senhor pode. Salva O Senhor é as todo almas. poderoso. Levanta. Abençoa as Levanta famílias, homens com compromisso, Aleluia. Senhor. Compromissado com a Tua obra, com o amor da Tua Abençoa obra, mesmo, para Pai. fazer a Tua obra no tempo do fim, fazer missão. Amém. Não só no Brasil, mas também nos outros países, como na África, Pai. onde Sombrio Jesus. tem lá o trabalho em Moçambique. O Senhor abençoe Sim, os abençoe. missionários, abençoe os pastores desta Abençoa, cidade meu aqui, Deus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, lembre-se que você faz parte de uma geração que não se conforma com o mundo, mas é movida pela missão. Pode falar, Vó. Eu também quero agradecer o privilégio de nos dar e nos ouvir. Agradeço a minha neta, Rayana. Agradeço a Tainara por esse privilégio de vir nos ouvir nessa noite, que é muito grato nós ter jovens assim que desejam ouvir idosos. Nós somos muito felizes. É um momento assim de agradecimento a Deus mesmo. Que Deus tenha escolhido vocês duas, não só vocês duas, mas vão se enganjar. Amém. Vão se engajar, vão fazer um grupo maior. E vocês são presente de Deus. Presente de Deus numa geração difícil, geração que estão aí nas drogas, descompromissadas com as coisas de Deus, muitos não querem mais Deus, querem servir a Deus em casa, mas de repente Deus trouxe vocês duas aqui para representar o reino dos céus. Aleluia. Que Deus continue a abençoar vocês, tá bom? Amém. Amém. Uma coisinha antes da gente encerrar também, que a gente já tinha esse projeto de podcast, mas foi num dia que eu vim aqui visitar a avó e o vô que a gente começou a conversar sobre missão e o Espírito Santo já começou a falar comigo sobre esse podcast. Então eu vi assim, muito assim, Deus usando vocês, falando sobre missão, falando que vocês queriam ter a oportunidade de poder contar, e o Espírito Santo ali, é ele que vocês vão começar a falar sobre missão, é com eles que vocês vão começar, que vão impactar essa geração. Amém. E eu orei, eu falei, Senhor, será que é mesmo? Eu falei com a Tainara falou assim, Rayana, eu tenho a mesma chama dentro de mim. Amém. Falei com a Tainara, falou assim, vamos, e a gente, mesmo sem ter os melhores equipamentos, a gente entendeu, porque a chamada missionária é isso, a gente não precisa ter os melhores equipamentos, Não. é sobre Fazer. ir e fazer, porque Deus vai prover, a gente crê nisso. Amém. E a gente precisava começar com vocês, o Espírito Santo foi e colocou assim, é a avó e o vô. Amém. É a avó e o vô, porque vocês são um exemplo de casal missionário, são um exemplo de missionários, de homem e mulher de Deus, que buscam verdadeiramente, vocês são um exemplo. Eu queria muito que muita gente que vai assistir tenha essa oportunidade de conhecer verdadeiramente, que não é só aqui, tá, gente, aqui na frente das câmeras, mas eles são verdadeiros, assim, que buscam verdadeiramente ao Senhor Jesus. E são exemplos. Quando você tiver uma oportunidade de conhecer o pastor Pedro Carvinho e a irmã Maria do Carmo, converse com eles irão contar para vocês mais a fundo, né, sobre a missão de vocês, Amém. porque, gente, tem muita experiência que eles tiveram com Deus. Então, assista esse vídeo, se esse podcast falou com você, compartilhe aí com todo mundo, compartilhe nas redes sociais. Vai estar passando aí na tela de vocês o Instagram do nosso podcast. Vocês compartilhem com todo mundo e fiquem ligadinhos aí, porque terá mais episódios. Amém.
do podcast Geração Inconformada. Continue inconformado, tá? Com este mundo. Não é para se conformar, continue inconformado. E aí, se você não faz missão, se você ainda está esperando o céu se abrir, para o Senhor te mostrar assim, né, vô? Vá, faça, não precisa de muito, faça com que Deus colocou em suas mãos, que Deus irá prover. Amém. Quando Deus coloca assim, ó, um desejo de ir na casa de alguém, às vezes a pessoa está doente, vai lá e faça uma oração. Faça uma oração, fala alguma coisa no teu coração. Nunca falar da religião, mas falar do amor de Cristo. E sabe de que maneira que você vai voltar embora? Vai voltar chorando, de alegria, alegre, porque caiu um grande peso do teu ombro, né? No momento, né? E Deus se agrada daquilo que a pessoa está fazendo. De todo o coração, né? O que fazer tudo de coração, né? Não adianta fazer para Deus, Deus não aceita coisa assim contrariada, né? Mas abrir o coração e fazer. Daí você se agiganta diante de Deus. E Deus que transforma você num gigante na fé. Amém. Amém? Amém. Foi um momento assim, Especial. muito prazer, especial para nós. Foi assim meio rápido, meio resumido, que tem muito mais, mas assim, resumido. Porque senão nós ia ficar até meia-noite ou mais falando. pelo amor de 3 Deus, dias né? contando, né, 10 vô? dias. Que Deus abençoe e nos próximos episódios venha acompanhar também, porque se o primeiro já foi bem assim, a gente crê que os próximos serão mais ainda. Quem sabe iremos gravar outro tema com a avó e com o vô, né? Abordar outros temas bem importantes, porque eles têm experiência. Então é sempre bom escutar pessoas que realmente têm experiência. Então que Deus abençoe e até o próximo podcast.